Bom dia, boa tarde ou boa noite, muito prazer, eu sou Thaís, sou professora de Física e Matemática aqui no Macfísica e hoje eu trouxe um exercício da AFA 2020, versão A, questão 49. Para que vocês possam aí dar uma treinada, esse exercício ele envolve muitos assuntos que são super frequentes nessa prova. Então eu listei aqui para nós, envolve plano inclinado, leis de Newton, cinemática, movimento uniformemente variado. É uma questão literal, não temos valores numéricos aí para a gente substituir, nós vamos carregar as letras, tá? Nós vamos usar também razões métricas no triângulo retângulo, que é sim um assunto de matemática, mas nós vamos ter que usar aqui também, certo? Vou ler o enunciado rapidinho para a gente se contextualizar e ao longo dele eu vou colocando aqui, falando com vocês sobre o nosso desenho. Olha, em um local onde a aceleração da gravidade é g, as partículas idênticas 1 e 2 são lançadas simultaneamente e sobem sem atrito, então não vamos precisar considerá-lo, ao longo dos planos inclinados A, C, E, B, C, respectivamente, conforme a figura a seguir. A partícula 2 é lançada do ponto B com velocidade V0, certo? Já coloquei aqui no meu desenho o nome dado para a velocidade da partícula 2. E gasta um tempo T para chegar ao ponto C. Considerando que as partículas 1 e 2 colidem no vértice C, então a velocidade de lançamento da partícula 1 vale, coloquei aqui o nome para a velocidade desejada, V1, certo? O que eu quero é o módulo de V1. Então, eu escrevi sem o vetorzinho em cima, querendo representar o valor numérico dele, tá? Duas coisas bem importantes do enunciado são: não precisamos considerar o atrito, isso já facilita um pouco o nosso lado. E uma outra coisa que ele diz, uma palavra bem importante: as duas esferas, elas se chocam em C, são lançadas simultaneamente e se chocam lá em C. Então, o que isso quer dizer? Que enquanto a partícula 2 sobe até aqui, a partícula 1 sobe ao mesmo tempo. Então, se essa partícula gasta o tempo T, a outra também gasta ao mesmo tempo T. Tudo bem? Então, vamos começar pensando o seguinte, ó. Aqui nós temos a primeira esfera. Vamos desenhar as forças que agem nela. Olha, nós sempre temos peso, P1, vertical para baixo, não é mesmo? Nós temos uma força normal, que é a normal em 1, perpendicular à superfície. Não temos força de atrito nesse caso. E aí nós vamos decompor essa força para quê? Para que a gente possa descobrir a aceleração da primeira partícula, tá? Olhem, lembram que o ângulo de 30 ele sempre está aqui, ó, entre o seu peso e o eixo que representa o eixo Y, né? Aqui, esse eixo perpendicular ao plano inclinado. Então, o que temos? Temos aqui, ó, a componente PY e a componente PX, certo? Então, olha, em 1, nós podemos dizer o seguinte: na direção e sentido do movimento, podemos dizer que a força resultante é igual à massa vezes a aceleração dele, concordam? Tá. Quem é a força que está agindo na direção do movimento? É somente o PX. Então, eu vou anotar assim, ó, Px é igual a massa vezes a aceleração desse corpinho. Maravilha! Como eu posso determinar o Px? O Px ele vai ser P1 vezes o seno de 30. Isso é massa vezes a aceleração dele. Vamos colocar aqui, ó, o índice 1 para a gente não confundir. Maravilha! Então, o peso é quem? É m vezes g vezes o seno de 30. Isso é igual a m vezes a aceleração de 1. Podemos cortar os m's e descobrimos que a aceleração de 1 vale g seno de 30, certo? Ó, só para a gente aqui pensar juntos, o corpinho sobe no plano e a aceleração é no sentido oposto ao movimento, certo? Porque na hora que a gente for substituir na cinemática, ela vai ter um sinal de menos. Maravilha?
A mesma coisa nós vamos pensar para a esfera 2. Olha só, aqui temos a esfera 2, né? Temos também que ela tem peso. E o que mais? Normal. Esse é o N2. Igualzinho, nós vamos traçar aqui, ó, um plano cartesiano, né? Nos sentidos perpendicular e paralelo ao plano inclinado. Esse ângulo de 60 graus, ele aparece aqui, ó, entre o peso e a direção Y. E assim a gente faz a mesma coisa. Olha só, em 2. O que sabemos? Essa é a direção ao sentido do movimento. Nós temos nesse sentido o nosso PX e no sentido vertical o PY, certo? Igualzinho, olha só como vai ficar. Força resultante é massa vezes aceleração de 2. Maravilha. De novo, o PX é a força no sentido do movimento, só que contra ele, né? É massa vezes aceleração de 2. E como nós estamos falando dessa força que está no sentido de x, nós fazemos P2 que multiplica. Agora, seno de 60 é m vezes aceleração de 2. Então, teremos m vezes g vezes seno de 60 é m vezes A2. Corta os m's, descobrimos que o A2 é g seno de 60. Ah, Thaís, se eu tivesse lá na hora da prova e eu soubesse que as expressões ficariam praticamente, né, idênticas, só mudando o ângulo, eu poderia generalizar isso e fazer rapidinho? Com certeza, porque o tempo é crucial nessa prova, certo? Descobrimos as acelerações. Aí o que mais que eu vou pensar com vocês? Olhem só. Pensa comigo sobre as distâncias percorridas, né? Porque nós vamos ter que igualar alguma coisa sobre esses dois objetos. Então, eu pensei aqui comigo, olha só, se nós chamarmos essa medida, que é a hipotenusa do nosso triângulo aqui, que representa o plano inclinado, se eu chamá-la de x, olha só, eu consigo descobrir, em função de x, quanto valem cada uma dessas duas distâncias que a esfera 2 e que a esfera 1 percorreram. Vocês concordam comigo? Ó, se eu fizer x cosseno de 30, eu vou descobrir a distância, essa daqui, ó. Essa distância aqui. Ela vale x vezes o cosseno de 30 graus. E aquela que é para o 2, bem aqui, você pode pensar que ela vale x cosseno de 60 ou x seno de 30, como for mais fácil aí para você. Eu vou usar x vezes o cosseno de 60 graus. Porque assim, o que nós vamos ter? O que nós vamos poder fazer? Eu vou montar a função horária dos espaços para cada uma das duas partículas. E aí o x vai estar em comum, porque, né, ele é a base do triângulo e ele vai aparecer nas duas equações. E assim eu vou conseguir também saber que os tempos são iguais. E na sequência nós vamos finalmente conseguir descobrir essa velocidade V1 em função de V0. Olha só, vamos pensar aqui, ó. Eu só vou deixar guardadinho A1 é g seno de 30, aqui nesse cantinho, e A2 é g seno de 60, para a gente poder montar bem aqui nessa região, a gente ter bastante espaço. Ninguém merece apertar num tamanho de lousa desse, né? Então, olha, vamos pensar assim, para a primeira bolinha, o que eu sei? Função horária dos espaços no move, porque lembra, ela é lançada com uma velocidade e aí ela vai chegar até o final como? Desacelerando, porque a aceleração é contra o sentido do movimento dela. Por isso que eu vou fazer S igual a S0 mais V0t mais AT quadrado sobre 2. É o sorvetão tradicional, certo? Então pensa comigo, se você fizer S menos S0 é igual a V0t,
mais AT quadrado sobre 2, essa diferença é o que representa o nosso x cosseno de 30. Agora eu vou começando a substituir, tá? Então, ó, x cosseno de 30 é igual a quem é o nosso V0 para a primeira bolinha? O V1. V1 vezes o tempo. Agora que é o cuidado, ó, porque a velocidade é para cima e a aceleração é para baixo. Então, menos g seno de 30 graus vezes o tempo ao quadrado, tudo dividido por 2. Isso para a primeira bolinha, certo? A mesma coisa eu vou fazer para a segunda bolinha, e vocês concordam que vai ser a equação igualzinha, vai dar igualzinho, só com os dados da bolinha 2. Então, ó, aqui eu vou generalizar para a bolinha 2, como ficaria? S menos S0, agora vale x cosseno de 30 graus. A velocidade dela é o V0, que o exercício chama de V0. O tempo eu estou mantendo igual porque ele diz que as duas bolinhas sobem simultaneamente. Maravilha? Novamente a gravidade, a aceleração dele vai ser negativa porque ele sobe e a aceleração é contra o sentido do movimento. E para o 2 ela é g seno de 60 t ao quadrado, tudo sobre 2. São muito parecidas, vocês viram? Então, desculpa, gente. Aqui eu tenho que colocar 60. É para a partícula 2. Agora sim, 30, 30, tá dando 60, 60. Agora, o que nós temos que fazer? Resolver essa equação, esse sistema, né, que a gente encontrou, conseguindo isolar o nosso V0, certo? Então, se você olhar nas alternativas, né, porque nós estamos chegando lá, se você olhar nas alternativas, todas têm o V0 e todas têm o tempo, tá? Então, nós vamos ter que eliminar essa incógnita x que a gente criou aqui no meio do caminho. E para isso, vamos escrever o seguinte, ó. Se eu passar esse cosseno dividindo para o lado esquerdo, né, dos dois lados, o que acontece? Eu vou isolar o x, e aí eu posso igualar as duas equações. Olha só como eu pensei. Eu vou passar o cosseno dividindo aqui, ó, nessa primeira equação. Vai ficar assim. 1 sobre o cosseno de 30, que multiplica V1 vezes t menos g seno de 30, t ao quadrado, tudo sobre 2. Isso tudo representa o x. Isso tem que ser igual a 1 sobre o cosseno de 60, que multiplica V0t menos g vezes seno de 60, t quadrado, sobre 2. Beleza? Agora eu vou começar a substituir os valores e ir só rearranjando até a gente conseguir finalmente isolar a incógnita V0, tá? Então pensa comigo. Desculpa, a incógnita V1. Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2 vezes V1t, não sabemos nada. Lá no início da prova, ele diz a gravidade vale 10, quando você puder substituir. Então, nesse exercício em si, como o gabarito não tem a letra G, vamos substituir o valor numérico dele, tá? Da aceleração da gravidade. Seno de 30, meio. Aqui, ó, vou manter esse sobre 2. T ao quadrado, maravilha. É igual a 1 sobre cosseno de 60. Meio. V0t menos 10 seno de 60, raiz de 3, tudo sobre 2 vezes 2 vezes t ao quadrado. Ótimo! Eu posso cortar esse 2 de um lado com o 2 do outro, e o raiz de 3 eu posso passar multiplicando aqui, ó, tá bom? Para não ficar com ele no denominador. E aí, ficaria V1 vezes t menos 10 sobre 4t quadrado é igual a raiz de 3, que multiplica V0t
menos 10 vezes raiz de 3 vezes raiz de 3 de novo, ó, que é essa que passou multiplicando, t ao quadrado sobre 4. Olha lá, já tá bem melhor, entenderam? Esse raiz de 3 multiplica cada uma dessas parcelas ali. O que eu posso fazer agora? Posso dividir toda essa expressão por t, porque ele aparece em todas as parcelinhas, não é? Então, você pode simplificar aqui, aqui, aqui e aqui. Olha que delícia! O V1 já tá aqui sozinho, né? Maravilha! Então, eu vou ter assim, ó. V1 é igual a... Vou passar essa parte para lá, vai ficar 10 sobre 4t positivo, porque ele mudou de lado, mais raiz de 3 vezes V0, menos raiz de 3 vezes raiz de 3 vai dar 3. 3 vezes 10, 30 sobre 4t. Então, agora eu só vou juntar esses dois que são semelhantes. Eu vou manter aqui, ó, raiz de 3 vezes V0. Se eu faço 10 menos 30, sobra menos 20. E menos 20 dividido por 4, menos 5t. Vamos ver se nossa resposta está assim, olha só. Raiz de 3 vezes V0, menos 5t. É a alternativa A de amor. Gostaram? É uma questão, sim, trabalhosa, mas ela não é impossível, não é difícil. Se você olhar para ela, pensar no passo a passo, fizer com calma, ela é super possível, tá? Espero que vocês tenham entendido. Deixem nos comentários aí as perguntas, as sugestões. Se quiserem outros exercícios também, escrevam aí pra gente. A gente faz tudo com muito carinho para vocês que vocês possam chegar lá, ó, craques demais. Um beijo, se inscrevam no canal e até a próxima. Tchau, tchau!